Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, na disciplina Fisiologia Animal Comparada. Vamos para um outro assunto, quimiorrecepção. Bem, nos organismos mais simples, eles simplesmente vão se movimentar em direção ou para longe de uma fonte. Então nós temos o processo de quimiotaxia. Já organismos mais complexos, então, é o mesmo princípio para algumas células, como leucócitos, e já há também a evolução de um complexo sistema sensorial. Leucócitos, por exemplo, vão em direção a bactérias ou coisas semelhantes que eles vão combater porque elas liberam determinadas substâncias que atraem os leucócitos. O mesmo princípio de unicelulares que fazem esse processo de quimiotaxia. Existem quimiorreceptores que respondem a variações do ambiente, que podem estar na pele, na mucosa oral, na mucosa nasal. E quimiorreceptores que respondem a variações internas. Então, os vasos sanguíneos, trato digestivo, se referem então a gases como oxigênio, gás carbônico e alimentos. Insetos e vertebrados de respiração aérea possuem dois sistemas com receptores, vias nervosas e centros de integração separados. Então, a gustação é através do alimento, né, e quando entra na cavidade oral, então temos a quimiorrecepção de contato. E no caso do olfato, são estímulos químicos voláteis do ambiente, então vem no ar. Né? Estão relacionados também com percepção do alimento, mas mais com a localização dele, né? Sexo, macho de fêmeas, o hábitat, predadores. Os receptores são muito mais sensíveis e é uma quimiorrecepção de distância. No caso dos animais aquáticos, essa distinção ela é pouco clara, porque nós temos todas as substâncias dissolvidas na água. Mas, de um modo geral, se considera o que? A gustação está relacionada com a alimentação. E o olfato é o restante, que nós mencionamos antes. A procura de alimento, o sexo, habitat, etc, etc. Bem, nos insetos, então, tem grande sensibilidade e poder de discriminação no caso do olfato. Eles respondem a odorantes associados com plantas e fontes animais. Eles são muito sensíveis a álcoois, aldeídos e ésteres. Então aqui um exemplo, a abelha do mel, né, uma abelha melífera, o limiar para ácido propiônico e para genol é 7 vezes 10 na menos 10 molar. E vejam aqui, pode extinguir uma essência de laranja de 43 outros óleos, ou seja, uma grande capacidade de discriminação. Com relação ao olfato, uma coisa que é importante é o feromônio. O feromônio então, são substâncias liberadas por glândulas exócrinas que atuam como sinais olfatórios. Podem servir para percepção de machos e fêmeas ou percepção de diferentes indivíduos da mesma espécie, alguma coisa assim. Geralmente são álcoois e aldeídos, né, estão relacionados com reprodução e comportamentos sociais. Então, por exemplo, aqui o Bombyx mori, a mariposa da seda, o bombicol liberado pela fêmea, uma molécula de álcool para 10 na sétima molécula de ar, ele consegue detectar a vários quilômetros. Depois nós vamos ver num outro desenho sobre isso. Aqui temos, veja uma comparação aqui, a antena de mariposa, do macho e da fêmea. Então veja que do macho, aqui é muito mais envolvida, justamente para poder buscar a fêmea. Tem maior número de receptores. E as estruturas sensoriais, então, são o que? Estão nas antenas, são pelos sensoriais, que esses pelos sensoriais têm vários poros e um ou mais neurônios olfatórios. E os neurônios olfatórios podem ser altamente específicos, como para o caso de feromônios, é específico para aquele feromônio, ou mais ou menos gerais, então, por exemplo, só para álcool de carne ou de frutas, né, como a gente vê em baratas e gafanhotos. Aqui nós temos uma comparação do receptor olfatório de vertebrados, aqui está a célula olfatória, aqui nós temos uma camada de muco e aqui tem alguns cílios, né, que estão junto
fazem parte desse receptor aqui. E vejam aqui no inseto, a estrutura é bem parecida, né? Temos aqui, só que tem um cílio apenas, e aqui está dentro de uma espécie de uma camada, né? De uma cutícula aqui, e aqui existem poros por onde vai então passar essa substância odorante, entra nesse líquido aqui e vai se ligar ao cílio aqui. Tá? Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma mosca aqui na antena, né? Aqui um poro, aqui estão os dendritos, né? Os cílios desses neurônios sensoriais. E aqui os neurônios sensoriais. Isso aqui, o que que é? É olfato? É gosto? Em princípio, se considera olfato, né? Porque é aqui nas antenas, né? Mas se nós formos olhar, por exemplo, nas patas, o que que vai ser nas patas? Vai ser olfato? Vai ser gosto? Não, então, mais complicado. Bem, mas o odorante, então, ele vai passar pela superfície cuticular, que eu mostrei para vocês, né? E faz uma difusão pelos poros, se dissolve nos fluidos, e aí vai se ligar aos receptores, então os dendritos, e segue por axônios, formam o nervo olfatório, e vai até os glomérulos, que são os lobos antenais do deuterocérebro. Lembra que falamos naquela aula sobre tema nervoso de invertebrado, o deuterocérebro relacionado com essa parte de interpretação, de, entre outras coisas, de quimiorrecepção. Então aqui nós temos, ó, aqui estão os neurônios olfatórios, aqui na antena, nessa região aqui, junto da maxila, e vem até aqui, ó, até a região do deuterocérebro, onde estão os glomérulos, né, que vai analisar os sinais olfatórios. Tá? Aqui temos uma outra parte, o protocérebro, tá? E aqui aparecem alguns desenhos mostrando então, ó, os neurônios aqui, ó, dendritos, certo? Essa parte. E aqui é que ele estava mencionando antes sobre a Bombyx mori, né? A mariposa. Aqui temos a direção do vento. A fêmea, então, ela está aqui liberando feromônio, perdão, certo? Está liberando feromônio, e aí acontece o que? Ó, liberação, e o macho vai procurando, então, certo? Veja que não é um processo reto aqui, né? Ele vai sente o aroma, daí ele vai se deslocando, e aí vai vendo onde é que vai ficando mais concentrado, certo? Até que vai chegando perto da fêmea. E nos vertebrados, então, o acesso dos odorantes aos receptores através das passagens nasais. Veja que lá nos invertebrados não está relacionado com isso, né? E as passagens nasais muitas vezes estão integradas ao sistema respiratório, como por exemplo nos primatas. Então aqui por exemplo no ser humano, né, veja aqui, ó, moléculas odorantes, aqui é o nariz, certo? Vai em direção aqui, depois vai para o pulmão, mas é aqui que está o epitélio olfatório, ó, nessa região aqui, ó, certo? E aqui o bulbo olfatório. Então aqui está ampliado, certo? Então aqui nós temos, ó, as moléculas odorantes, camada de muco, que os cílios, né, por onde vão se ligar essas moléculas, elas têm que se dissolver no muco, perdão. E aqui temos então a célula, né, a célula receptora, o axônio, que vai então formar o nervo olfatório e vai até o bulbo olfatório, onde existe a interpretação do sinal. Aqui em roedores de carnívoros também as passagens nasais são associadas, né? Tem comunicação com a parte respiratória. Então, não é que nem ali no primata, que é uma coisa só, né? Então, o ar na passagem inferior, certo? Numa passagem inferior, aqui não se visualiza tão muito bem aqui, não, mas vai para a faringe e vai para os pulmões. E na parte mais superior, aqui assim, então, certo? Esse aqui não está muito bem para visualizar, mas no outro dá para ver melhor. Vai para uma cavidade olfatória, onde tem um epitélio com pregas, uma alta área para recepção, né? Então aqui seria a região vômero-nasal. Aqui tem um outro desenho depois, aqui está melhor, né? Então aqui, ó, o animal respira, certo? Veja que parte do ar vai aqui em direção à faringe, né? E aqui nós temos na cavidade
um epitélio olfatório aqui, certo? Um bulbo olfatório nessa região aqui. Temos aqui, então, que seria o órgão vomeronasal aqui. Tá? E aqui também, ó, o órgão vomeronasal de répteis, né? Certo? Aqui, perdão, cavidade nasal e aqui o órgão vomeronasal. Tá? Então está associado também com a respiração, mas não diretamente. E aqui mostra no caso das cobras, né, ela faz esse movimento, né, a língua coleta partículas do ar e depois coloca dentro da boca. Né? Ela esfrega na boca junto aqui do órgão vomeronasal que está aqui, ó, para poder haver a percepção então do aroma. Né? Então veja aqui o órgão vomeronasal, aqui tem os axônios, o bulbo olfatório, certo? Trato olfativo acessório, córtex olfativo. Aqui no cachorro, certo? Então nós temos aqui, ó, toda essa cavidade nasal aqui, um epitélio olfatório bem desenvolvido, aqui o bulbo olfatório, tá? Aqui ampliado, veja aqui a célula olfatória receptora aqui e o bulbo olfatório. E aqui nos peixes, então a cavidade olfatória, né, seria essa, não tem comunicação com passagem respiratória, aqui é o ileosto, né? Então a respiração do peixe aqui é através da boca, que vai passar pelas brânquias, e nessa pequena região aqui tem então essa cavidade olfatória, certo? Então aqui, ó, a água entra e sai por aqui, ó, e aqui tem o epitélio olfatório. Então é totalmente separado da parte respiratória. Bem, existem alguns animais que não têm olfato, como por exemplo cetáceos. Então são chamados anosmáticos, eles não usam olfato. E tem as espécies que são macrosmáticas. Então, por exemplo, tem uma raça de cão aqui que tem muitos receptores, até 1 bilhão de receptores. E mamíferos noturnos, insetívoros e carnívoros são macrosmáticos, né? Tem uma boa percepção no caso do olfato. Por exemplo, a raposa ela consegue detectar a presa a 1,5 km. Aqui é no caso mais o tipo de aroma, né? Que o gambá, o aroma que ele libera, nós conseguimos detectar o cheiro até 1,5 km, né? Então, de tão forte que é para nós. Bem, os receptores, então, aqui temos célula olfativa, vejam que os cílios aqui dessa célula olfativa estão imersos no muco, e esse muco é produzido pelas glândulas de Bowman. Tá? Então os odorantes devem se dissolver nesse muco, nesse fluido, antes de interagir com os receptores que estão no cílio. Então aqui, ó, nós temos aqui o epitélio olfatório nasal, certo? Aqui vai direto para o glomérulo, e aqui no caso tem o epitélio vomeronasal, certo? Então tem aqui também as mesmas células também olfativas e vai para o bulbo olfatório. Tá? Então receptores, axônios, glomérulo, e aqui tem uma convergência, né, para as células mitrais e para o trato olfativo e depois para o telencéfalo. Então essa convergência para que é? Para aumentar a sensibilidade. Então aqui nós estamos vendo, ó, vejo que há uma convergência de sinais aqui para dentro do glomérulo, tá? De vários axônios no glomérulo. E o mecanismo de transdução do estímulo olfativo em estímulo nervoso. Tá? Como é que transforma então o aroma, o olfato, num estímulo nervoso. Então a molécula odorante ela vai se ligar a um receptor, tá? Vai se ligar e vai ativar uma proteína olfatória. Certo? Então, ativando essa proteína olfatória, vai acontecer o quê? Vai aumentar a produção de... essa proteína olfatória, que é uma proteína G, vai ativar uma enzima, né, que vai aumentar a produção do AMP cíclico. Aumentando o AMP cíclico interno, o que vai acontecer? Vai abrir canais de cálcio e sódio. Então são canais mais catiônicos. Né? Então entre o cálcio e o sódio ocorre uma despolarização, tá?
E o cálcio também ainda promove a abertura de canais de cloreto, que o cloreto sai. Tá? Então tem aqui uma despolarização. Tá? Esse é o princípio de ativação. Então aqui nós temos descrito, tudo descrito, né? Então aqui ó, a ligação do odorante ao receptor, certo? Provoca uma mudança, a proteína G ativada, essa proteína G odorante aqui, né? Ativa a enzima adeninato ciclase, que vai promover o que? A formação de AMP cíclico, a partir do ATP. Aí o AMP cíclico vai fazer o que? Vai abrir canais de cálcio, canais específicos para cálcio e sódio. Então ambos os íons entram, certo? Promovendo a despolarização. E também nós temos o que? Aqui a saída de cloreto, sai um negativo, deixando a célula mais negativa também, mais positiva, perdão, promovendo então a despolarização. Tá? E aí esse potencial então abre canais de sódio, né, que podem entrar também, e aumentando a despolarização. Aqui nós temos o seguinte, nós temos aqui ó, o órgão vomeronasal, né, se o animal tiver, o epitélio olfatório, a percepção aqui no bulbo olfatório, certo? A célula em tufo, célula mitral, né, um sinal bom para acessar aqui. Então vai para a região aqui do córtex, né? Nós temos então o núcleo olfatório anterior, tubérculo olfatório, córtex piriforme, amígdala, hipotálamo e córtex entorhinal. Tá? Isso aqui mais relacionado com mamíferos até. E aí nós temos o que então? Essa região, veja que alguns sinais vão chegar aqui na região da amígdala e do hipotálamo. Certo? Então vai relacionar com o que? Hipotálamo tem aquele centro de recompensa e punição, e a amígdala está relacionado com a memória. Então, ajudar a entender o que significa aquele odor. Tá? Então, aqui tem a percepção consciente e discriminação do odor, saber do que se trata aquele odor. E cada substância é reconhecida por uma combinação única de receptores. Certo? Então, aqui ó, temos vários tipos de substâncias, certo? Odoríferas. Aqui vários tipos de receptores, e aqui qual é a percepção do odor, certo? Vários tipos de odores. Vejam que alguns estão ativando um receptor só, outros estão ativando dois ou vários, certo? Então, da combinação da ação sobre diferentes receptores é que vai haver a percepção e interpretação do aroma, certo? Não existe aqui uma classificação que nem tem para, nós vamos ver depois para a gustação, né, que tem amargo, doce, aqui não tem nada disso. Certo? Muito bem.